Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro diretamente aqui de Quito, no Equador. Preparação encerrada para o duelo contra o Mochuque Runa pela Copa Sul-Americana. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Poupa o time inteiro? Preserva somente alguns titulares? Vamos falar muito sobre isso. Notícia ruim de jovem que tinha estreado há pouco tempo no profissional, o zagueiro Janderson, teve lesão gravíssima. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro vai ficar esta noite em Riobamba, cidade que fica a 3 horas aqui de Quito. O Cruzeiro fechou a preparação com o treinamento no estádio da LDU, a Liga de Quito, e o time agora concentrado para este duelo diante do Mochuque Runa. O Cruzeiro tem uma situação bastante complicada na tabela do Grupo E. O time perdeu os 3 primeiros jogos, uma campanha até aqui vexatória. O Cruzeiro foi derrotado pelo União de Santa Fé, na Argentina. Perdeu para o Mochuque Runa em casa, no Mineirão, aquele jogo sem torcida. E perdeu também para a equipe do Palestino no Chile. Lanterna do grupo, precisando vencer os 3 jogos e ainda depender de resultados para sonhar com uma classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas o time, obviamente, não vai desistir. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim é o grande mistério e que só vamos conhecer horas antes da bola rolar nesta quarta-feira na cidade de Riobamba. O que a gente pode trazer é que a maioria dos titulares viajou com a delegação, porque o técnico Leonardo Jardim deixou o Christian, o Gabigol e o Vidalba em Belo Horizonte. E ele tem aqui no Equador os seguintes atletas: goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio, os laterais Fagner, William, Kaique e Cauã Prats, os zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gamarra, os volantes Lucas Romero, Lucas Silva, Wallace e Murilo Hickman, os meias Eduardo, Matheus Pereira e Rodriguinho, e os atacantes Bolassi, Dineno, Wanderson, Lautaro Dias, Marquinhos, Kenji e Caio Jorge. Agora, o time que vai jogar aí é mistério total, somente, como eu disse, horas antes da partida, porque ele ainda vai avaliar todo mundo, né? O Cruzeiro, por mais que eu até trouxe a informação aqui na Samuca TV, não teve nenhum problema mais forte assim de ordem médica do jogo contra o Flamengo. Mas a recuperação, ela não é tão rápida assim para todo mundo ficar 100%, né? Então, isso também vai pesar na hora do Leonardo Jardim definir o time nesta quarta-feira. Aí vai ser naquela pré-eleição. Nesta atividade no estádio da LDU não teve uma formação tática definida, mas independentemente de peças, o pedido do Leonardo Jardim é seguir competindo, seguir brigando, porque o Cruzeiro, atuando desta forma, ele vai ficar muito mais próximo de vencer do que de perder os jogos. Então vamos aguardar. Fica a dúvida aí quanto à zaga, por exemplo. Talvez ele tenha que escalar Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. O Gamarra é a outra opção. Somente 3 zagueiros vieram aqui para o Equador. Aí na esquerda, mantém o Kaique, que vem numa sequência impressionante, ou estreia o jovem Cauã Prats. Na direita, Fagner ou William. O Cássio é o goleiro. Aí do meio para frente, meu amigo, tudo pode acontecer. Não dá pra gente imaginar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. O Lucas Romero vem de uma sequência absurda também, só que está fora do jogo domingo contra o Sport, porque recebeu o 3º cartão amarelo. No ataque, o que vai fazer o Leonardo Jardim? Sem o Christian ali atuando pela direita, quem que ele pode colocar? O Rodriguinho? Pode colocar o Marquinhos? Ou o Marquinhos tem que ir para a esquerda, na vaga do Wanderson? A dupla de volantes, o Romero, como eu disse, será que ele começa? E o companheiro dele, o Wallace ou o Hickman? Acho que pode descansar o Lucas Silva. Enfim, tudo até agora é apenas palpite. Vamos aguardar
O Cruzeiro vai entrar, inclusive, em campo, sabendo o resultado do outro jogo entre União de Santa Fé e Palestino do Chile. Esse jogo será antes do Cruzeiro, como eu disse. O União de Santa Fé tem 3 pontos. O resultado bom para o Cruzeiro é ou a vitória do União de Santa Fé ou o empate. Se o Palestino vencer, aí a vaca quase vai entrar no brejo. Então, vamos acompanhar. O fato é que o Cruzeiro está aqui ainda buscando, pelo menos, tornar a campanha menos vergonhosa um pouco do que aconteceu até agora nesta Copa Sul-Americana no Grupo E, com o Cruzeiro, com União Santa Fé, com Palestino e com o nobre Muxuquiruna. Para a gente fechar, notícia triste do dia: Janderson, inclusive, viria aqui para o Equador para ser opção para o técnico Leonardo Jardim, mas no treinamento, na toca, em um lance sozinho, ele acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e ainda teve uma lesão de menisco. O Janderson acabou a temporada para ele, vai ser operado e terá um longo período de recuperação. O atleta estreou recentemente naquele jogo com o Vasco, estreou no profissional, vinha vivendo aí um momento especial. Toda a sorte do mundo, força na recuperação e que vai dar tudo certo. E no ano que vem o Janderson estará aí à disposição do Cruzeiro. Toda sorte do mundo, estará em grandes mãos no departamento médico do Cruzeiro. Estamos aqui no país vizinho ao Brasil e estamos no complexo do Muxuquiruna, né? Dá pra gente perceber aí, ó, complexo intercultural e desportivo Muxuquiruna, que é o adversário do Cruzeiro desta quarta-feira no Grupo E da Copa Sul-Americana. Dá pra ver também a estrutura ali embaixo, ó, de campos, toda a estrutura que o Muxuquiruna utiliza e vai também tentar valer esse 100%, né? O Muxuquiruna ainda não perdeu no Grupo E da Copa Sul-Americana, venceu o Cruzeiro, inclusive, jogando em Belo Horizonte. Foi aquele jogo que depois teve uma transformação no time estrelado. É uma equipe nova, uma equipe de 2003, da cidade de Ambato, só não vai jogar em Ambato por conta dessa questão da Conmebol não ter aprovado o estádio. Foge um pouco aí aos padrões da Conmebol, por isso, essa partida em Riobamba. O Cruzeiro, que treinou aqui no Equador, fez uma atividade em Quito, onde o Cruzeiro utilizou a estrutura da LDU de Quito e o técnico Leonardo Jardim comandou então essa última atividade para o compromisso contra o Muxuquiruna. Vale lembrar que de Quito até a cidade de Riobamba são 300 quilômetros, o Cruzeiro fazendo esse trecho de ônibus, mais ou menos umas 4 horas de viagem. O Cruzeiro deve chegar no horário de Brasília às 8h30 da noite no hotel onde vai ficar hospedado aqui no Equador. E o técnico Leonardo Jardim, também pregando muito respeito ao adversário, que vem fazendo boa fase aí na Copa Sul-Americana, como eu disse, está armando uma equipe para vencer o jogo. Ah, mas é um time que é alternativo, pode ser, mas ele quer uma equipe que continue com a mesma intensidade, com a mesma transpiração que foi no jogo contra o Flamengo, e por isso deve fazer algumas alterações para esse confronto. Vale lembrar aquela informação que Vidalba não veio, nem o Gabigol, outra baixa no Cruzeiro para essa partida contra a equipe do Muxuquiruna pela Copa Sul-Americana. É o Cruzeiro que, para esse confronto, então, será que vai começar com o Caio Jorge, jogador que vem regulando e fazendo gols com a camisa do Cruzeiro? Fica essa interrogação, Cirilo. Fica a interrogação. O Panzi, é um jogo importante para o Cruzeiro, pensando em classificação, mas o Cruzeiro claramente tem outras prioridades, né, Edu? O Cruzeiro não é clube de largar a competição, né? Ainda mais uma competição continental, como é a Sul-Americana. Mas você pode colocar no final da fila. E nesse momento a Sul-Americana está no final da fila do Cruzeiro, que vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Tá bem na Copa do Brasil, já construiu uma excelente vantagem no jogo de ida contra o Vila, ainda tem a partida da volta, e na Sul-Americana uma campanha vexatória até aqui do Cruzeiro. Mas, se tiver que descansar, poupar determinado jogador, o momento é agora na Copa Sul-Americana. Mas eu repito, sem abrir mão
da competição, porque o Cruzeiro não pode abrir mão de competição nenhuma. Agora, quem não pode abrir mão também de comprar ou vender um carro é você, e maio é o mês do Dia das Mães no Show Automol, e lá você encontra mais de 500 seminovos com até 50 mil quilômetros rodados, e o melhor de tudo, com condições imbatíveis, entrada facilitada, 60 dias para começar a pagar e as melhores taxas do mercado e a qualidade que só o Show Automol tem. Corra para o Show Automol, Raja 2440, e quer conferir o estoque antes? Acesse showautomolbh.com.br. Tem matéria, inclusive, no nosso site itatiaesporte.com.br do Emerson Pansieri e do Lucas Barbosa, justamente quanto à formação do Cruzeiro para esse jogo, confirmadas as ausências de Vidalba e Janderson, zagueiros, do Christian, volante, e do Gabigol, atacante, e também já tinha gente fora há mais tempo, o João Marcelo, zagueiro, e o Matheus Henrique, volante. Essa do Janderson, uma pena, né? Uma boa recuperação a ele aí, ruptura de ligamento colateral anterior e do menisco do joelho esquerdo, então provavelmente só no ano que vem, o Jonathan Jesus voltando ao sistema defensivo. E aí tem a molecada para jogar, tem Bolazzi, tem Lautaro Dias, enfim. Há muitas dúvidas quanto à equipe celeste. Deve ser bastante modificada para esse jogo. O nosso Pansieri lá no nosso site está postando em Cássio, William ou Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Romero, Lucas Silva e Eduardo ou Rodriguinho. Também o Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge ou Dineno. Cruzeiro para esse desafio da Copa Sul-Americana. De manhã nós discutimos alguns jogadores que poderiam ficar fora. Eu não citei o Caio Jorge. Eu não sei se o Caio Jorge começa, não. O Caio Jorge tem jogado direto, né? E tem jogado bem. Talvez o Caio Jorge fique fora. Segurado. Porque na Copa do Brasil ele não foi poupado, né? Jogou ele e o Gabigol. Quem saiu foi o Matheus Pereira. Talvez ele dê uma descansada no Caio Jorge. Que tem sido... Eu não acho que o Lautaro ali... O Jardim só utilizou até então o Lautaro por dentro, como um segundo atacante. Mas eu acho que ali ele não conseguiu jogar ainda. O melhor momento do Lautaro no Cruzeiro foi ano passado, quando ele jogava aberto. Ou pela esquerda ou pela direita. Me lembro até mais vezes pela esquerda. Que ele tem muita energia. E aí ele ajuda a marcar, ele volta, ele tromba com o lateral. E tem força pra atacar e defender. Ali pra mim é onde que ele pode ajudar mais. Como segundo atacante, eu não gosto dele. Se fosse pra jogar... o Gabigol também não tá, né? Não. Bem lembra, o Gabigol também não viajou. Gabigol não tá, Christian não tá, Vidalba não tá? Seria o Dineno? O Dineno, talvez o Dineno com mais um meia, talvez o Dineno com o Eduardo. Muda um pouco, hein? Muda um pouco, né? Uma referência. Característica, né? Sim. A intensidade diminui. Sim. Até a intensidade de jogo baixa, é um jogador mais... Vai ter que segurar a bola, você não pode ficar igual contra o Flamengo. O Cruzeiro várias vezes esticou o jogo e o Caio Jorge conseguiu apostar corrida com os zagueiros algumas vezes. Mas eu pensando em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a chance remota do Cruzeiro na Sul-Americana, eu pouparia grande parte desse time aí. Apesar da situação complicadíssima do Cruzeiro na Sul-Americana, já ao contrário, no Campeonato Brasileiro vai muito bem. Vocês acham que o expediente deveria ser mantido de preservar jogadores para jogar a partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, que é fora de casa, lá na Ilha do Retiro, complicado o jogo, Sport desesperado? Ou não, pelo menos para tentar a classificação, você tem que dar uma encorpada nesse time, não um up, né? Encorpar esse time para tirar essa diferença aí, voltar a figurar ali entre os primeiros, quem sabe classificar sem ser naquela bacia das almas. Eu tenho da seguinte forma, eu acho que o Cruzeiro, já tem até o time aqui que eu colocaria. Mas por quê? Você é a favor de encorpar? Cássio, William, pra câmera, Jesus e o Gamarra. Jesus e Gamarra. Como é que chama o menino da lateral esquerda? É Jean, o nome dele? Quem que é? É o da seleção sub-20. Não só ele que eu tô na dúvida aqui, o nome do garoto lá. Não, você tem um time, entendeu? Jean Willis. Quê? Pro inferno. Esse é o que sai com sua mãe, você sai fora. Exato, você errou aí. Minha mãe tá vendo, tá? Ela assiste todo dia. Beijo pra senhora, dona Guimba. Gente, o garoto lá na esquerda. Segue, vai, depois... Pesquisa, Milton, melhor. Wallace, Romero. Wallace, não, O Romero, porque o Romero não tá pode fora jogar. do jogo do final de semana. Ele não pode jogar, então colocaria Romero e Wallace. Eduardo, olha isso. Né? Quem te viu, quem te vê. Exatamente. O Marquinhos e o Bolassi, né? O Marquinhos pela direita, o Bolassi na esquerda e o Dineno centralizado. Você incorporou, mas não incorporou tanto, né? Mas é um time que eu vejo assim, alternativa ali, dá o descanso. O senhor tá querendo falar do Cauã Prates. Cauã Prates, Cauã, né, Jean? o nome dele. Eu sabia que tinha um nome, Cauã. Sabia que tinha um ano, nada, você não tá falando nada. Botaria o Cauã Prates, tá? Pra jogar
ali na esquerda. Tá. Eu acho que esse time aqui, cara, você daria tranquilamente pra jogar com esse Mushukruna aí, colocar a intensidade e a vontade do jeito nos outros jogos, cara, não tem erro não. E outro detalhe, se ganhar, o Cruzeiro terá 2 jogos aqui dentro, aí pode repensar na Sul-Americana, então vamos reacender a chama aí da Sul-Americana, beleza, vamos ganhar os 2 jogos aqui. Que o Cruzeiro e torcer. pega o Mushukruna amanhã, domingo pega o Sport fora de casa, depois na quarta-feira pega o Palestino, pela Sul-Americana no Mineirão, e depois no dia 18 no Mineirão pega o Atlético Mineiro. E depois teria aí depois fora de casa, calma, você tá ansioso. Depois fora de casa pega o Vila Nova pela Copa do Brasil. Não, beleza. Aí pega o Fortaleza fora de casa pelo Brasileirão e aí pega o União Santa Fé no dia 28 às 9h30 da noite no Mineirão pela Sul-Americana. É isso. Então eu falo, se ganha amanhã, ele terá 2, são 2 jogos aqui dentro do Mineirão. Então, reacende aquela chama o seguinte, ó, vamos ganhar. Ganhando amanhã pode chegar a 9. E aí, quem sabe, né, o próprio Santa Fé, a gente tem que torcer pro Santa Fé se lascar, né? Então, é isso, cara, vamos lá. Mas eu não arriscaria botar esse time que jogou completinho com o Flamengo aí contra a equipe do o Milton Mushukruna, arrisca, não arrisca, mas o que o treinador do Cruzeiro fará é o seguinte, ele vai olhar de acordo com o Departamento de Saúde e Performance, a parte física, para ver se não tem nenhum jogador pronto ali para poder ter alguma lesão muscular, porque ele não abre mão da intensidade do time do Cruzeiro, seja contra quem for, seja qual competição for. Então ele vai escalar de acordo aí com aquilo. Se tem um jogador, por exemplo, o Fagner, tá vindo aí de uma sequência pesada, foi muito exigido no último jogo, você pode dar um descanso pro Fagner, não que ele não vá jogar, ele pode entrar no decorrer da partida e coloca o William na lateral para entrar jogando, por exemplo. Meio campo ali, se dá uma segurada no Lucas Silva, você pode colocar o Romero, que não vai atuar no final de semana, porque ele tá suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo, e colocar o Wallace, por exemplo. Você tem o Marquinhos, que pode jogar por uma das beiradas aí do campo. Enfim, ele tem algumas possibilidades para fazer uma mescla, mas com um time forte para em busca da vitória, porque o Cruzeiro não vai entregar paçoca, a gente tá falando do Cruzeiro, ele não vai entrar em campo só por entrar e beleza, toma aqui só para cumprir tabela, não. Ele vai em busca dessa vitória e para isso, essa escalação do Cruzeiro ele fará de acordo também com essa questão, viu, Milton? Dessas informações que ele tem e que a gente não tem, que a gente, na maior parte das vezes, especula ou chuta de acordo aí com o Departamento de Saúde e Performance do clube. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!